Bom dia, pessoal. Tô fazendo uma instalação aqui de uma antena, né? Finalizamos aqui, né? E bater um papo aqui com vocês rápido, né? Falar sobre o projeto Siga Antenado, né? Como as grandes empresas estão lucrando, né? Com essas instalações e falar sobre a máfia das antenas, né? Por que que tá saindo tanto serviço mal feito, instaladores mal preparados que instalam antenas a todo quanto é direito, deixando usuários e muitos antenistas que poderiam estar tendo a oportunidade de estar instalando suas antenas na sua cidade não estão conseguindo fazer suas instalações. Vamos lá. Para começar, o Siga Antenado é um projeto que visa atender essa população mais carente, que tem um NIS, recebe Bolsa Família ou algum benefício social, e porventura, né, a população faz o cadastro, né, para poder receber a antena. Por outro lado, tem os antenistas também que fazem o cadastro, né, quem tem CNPJ, para quando aparecer essa oportunidade, estar fazendo as instalações dentro da sua cidade ou cidades vizinhas. Mas o que a gente vê na realidade é totalmente diferente. A gente vê grandes empresas instalando, vindo de fora, né, instalar. Pelo menos na minha cidade foi assim, em outras cidades também. E aí, o que acontece? Muitos antenistas ficaram na mão, né? Estavam esperando a oportunidade e tudo, e não conseguiram fazer as instalações na sua cidade e viram as grandes empresas tomarem esse espaço, né, abocanhar a maior fatia do mercado. Por outro lado, essas empresas que vieram de fora vieram e trouxeram antenistas pagando uma mão de obra muito abaixo do mercado, R$ 50 cada instalação, que esses antenistas estão fazendo ainda, um preço muito abaixo do mercado. E eu pergunto para vocês, o que é que você faz com R$ 50 hoje em dia? Hoje em dia você não faz quase nada com R$ 50, porque mesmo que você instale antenas aí em grande quantidade, mas é um valor muito abaixo. Então as grandes empresas, aproveitando dessa brecha, né, contratou esses antenistas. Muitos deles não tiveram a oportunidade de estar instalando as antenas, então se viu ali na oportunidade de estar trabalhando terceirizado para essas empresas. Por outro lado, muitos deles mão de obra desqualificada e mal preparada, né? Eu digo antenista, mas tá mais para pendurador de antena. Então, eu vi muitas situações em que muito serviço mal feito, antena mal colocada, a base saindo, bucha folgada. E o pior de tudo é que essas empresas não são punidas pelo que fazem, né? Eles fazem o serviço a tudo quanto é direito, e aí não são punidas, não. Siga Antenado meio que passa pano para isso, né? E aí vi muitos usuários ficar na mão aí com vários serviços mal feitos. E também vi relatos de usuários dizendo, né, da ignorância que esses pessoal das antenas, né, os instaladores, tratavam eles, né? Aquela pressa e tudo, né? Então, pessoal muito maltratado aí, uma falta de respeito total. Mas o Siga Antenado, ele poderia ter dado mais oportunidade para os antenistas locais poder estar fazendo as instalações. E eu garanto para vocês que se o pessoal tivesse mais oportunidade, o pessoal dava mais atenção e tudo, e faria um serviço mais bem feito. Até porque também o cara quer fazer a propaganda dele e tudo, deixar um contato, uma instalação futura, um reparo. E isso geraria economia para a cidade. Economia não, geraria renda para a cidade, né? Mais receptores vendidos, LNBs e tudo, antenas. Mas não é o que acontece, né? Felizmente, é a realidade que a gente enfrenta hoje em dia.
aí eu falar sobre a máfia, né, dessas antenas e também a desvantagem também da questão do deslocamento, né? Eu trabalhei no projeto, eu tinha que percorrer várias distâncias para poder fazer as instalações, enquanto grandes empresas eram facilitadas. Por exemplo, a empresa grande pegava aí 50 antenas para poder instalar numa comunidade, numa vila. Então eu pergunto a vocês, quem é que não queria pegar um lote de antenas para instalar tudo numa região só? Economizaria tempo e gasolina. E nós que somos antenistas pequenos, não acontecia isso com a gente, né? A gente tinha que percorrer sítio, um monte de lugar, umas quebradas meio desconhecidas e tudo. E assim, então, desde o começo do projeto que a gente vem sofrendo com isso. E a desculpa deles é porque tem que balancear as ordens de serviço e tal, mas na verdade não é isso que acontece. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? É um projeto que a gente tem que... Quem teve a oportunidade de ganhar dinheiro, ganhou um dinheirinho e tal, mas... se tem um conselho que eu tenho a dar para cada um dos antenistas, foca no serviço particular, porque é ele que vai manter você de pé e que você sobreviva, né, pagar suas contas. Não foca muito no siga antenado não, porque é passageiro e tem uma data de validade, né? Ó, igual essa antena aqui, ó, eu instalei hoje, né? Coloquei um LB de 4 saídas, dessas 4 estou utilizando 3, cada qual pro seu quarto, né? Puxado a fiação e tudo. Aí com isso a gente vai ganhando dinheiro, né? Mas também com a vinda do siga antenado, a gente também perdeu muita venda nesse meio tempo. Porque, veja bem, quem ganhar antena de graça não ia ter motivo para comprar antena. A gente perdeu muita venda. Tem oportunidade de negócio? Tem, né? Você vende uma antena, um kit, mas é difícil. Ultimamente a gente tá vendendo mais separado assim, tipo um receptor, né? Um receptor, às vezes a pessoa tem antena já e quer puxar mais um receptor pro quarto. Aí a gente vende com cabo, serviço, tudo. Aí a gente ganha mais nisso. Mas para dizer assim, eu vou vender kit, não, a gente não tá vendendo mais. E é o que acontece aí hoje em dia. E quem ganhou dinheiro no começo ali vendendo a todo vapor, ganhou. Mas quem deixou para depois teve só prejuízo. E eu conheço gente que ainda tem kit em estoque e não consegue ter saída, né, para vender essas coisas. Pois é, pessoal, aí era só um desabafo mesmo, né? Eu tô saindo aqui da instalação, vou para outra. Esse aqui foi uma das antenas que eu instalei agora. Tem aquela vizinha também que eu instalei também, puxando 2 pontos. E aí com isso a gente vai se virando, né, pessoal? Outra dica que eu quero dar a vocês também é esse ramo de antenista. É um ramo que já está saturado. E logo logo, com o avanço do streaming e da tecnologia em si, daqui uns tempos, né, não vai ter mais assim sinal via satélite, digamos assim. O pessoal vai tudo pro lado da internet. Então você que é antenista, aprende outras profissões aí, tenta se qualificar para exercer uma outra função, né? Para não ficar só, né, dependendo de antena e tudo, porque é um ramo escasso, né? E a tendência é acabar um dia, né? Enquanto a gente tiver trabalho, vai estar instalando e mostrando para vocês, beleza, pessoal? Fica aí a minha dica e até logo aí. Se você gostou do vídeo, se você se identificou, dá um like, se inscreva no canal, comenta aí o que você acha sobre o assunto aí da máfia das antenas e até mais, valeu!